sem frescura, porra! Anselmo Vasconcelos. O Neville Anselmo chegou a ter 8 cachorros. Dorme no quarto com ele. De noite, quando ele vai dormir, ele dorme na cama com os 8 cachorros. Agora ele está com 3 ou 4 só. Vão morrendo, né? É. Aqui rola isso também. Bobeou, eles estão todos na cama. Você nunca dormiu com cachorro? Bicho, eu prefiro gato porque eu não conheço nenhum gato policial para começar a conversa. Hein? Mas, Anselmo, você começou a vacinar com Carvana, com o Carvana? O primeiro filme, não. Não. Na verdade, peraí, antes de você chegar, eu estava me tocando aqui de uma coisa... Não quero que você conte sua história. Eu prefiro que a nossa relação, quer dizer, quando a gente foi... não, mas exatamente isso. Que foi eu através do Carvana. Pintou nossa simpatia mútua. Isso. Espero eu. É. Que seja mútua. Mas eu já tinha feito uns filmes antes. Não filmes de mercado, mas filmes underground, aquela geração de Super 8, 16mm. Então já conheci um pouco. Eu não sei exatamente que geração é essa. Fala o nome dos caras. Olha, o primeiro filme que eu fiz foi com um colega meu chamado José Roberto, que hoje é diretor da TVE. É diretor? Da TVE. Ele é um dos diretores da TVE. A TV é aqui em Rio de Janeiro. A TVE aqui do Rio de Janeiro. Que era a TV Educativa. TV Educativa, TVE, exatamente. TV Brasil, né? TV Cultura, que é da Fundação Padre Anchieta, que é outra coisa. Exatamente. É ligada à Fiesp. Exatamente. E o Zé Roberto, ele queria fazer um filme. E nós frequentávamos aqueles festivais que haviam na época, estou falando dos anos 70, que era o Festival JB de Super 8. Da Paysandu, né? Paysandu, aquela coisa toda. Aquela turma Paysandu. Aquela turma. O Bruninho Barreto começou ali, né? É. E o Zé Roberto, como ele não tinha possibilidade... Tinha um amigo meu, Klaus Schell, que fez um filme para lá, um alemão. O Zé Roberto teve a ideia de, em vez de fazer um filme, fazer o trailer do filme. Sim, como se existisse um longa imaginário e estivesse vendendo aquele longa que na realidade não existia. Que não existia. E a ideia é brilhante, né? Eu acho fantástico. E aí nós fizemos o trailer do filme. Porque o trailer tem uma gestalt. Tem uma gestalt, exatamente. É um resumo. E é fundamental que ele mais ou menos seduza para o filme que é. É que nem vender vinho tinto. Tem que dizer que é tinto, que não é branco. Que não é de vinho branco, é vinho tinto, né? Mas o primeiro longa comercial... Então, falar sinceramente a respeito de uma coisa que não existe, eu acho fantástico. Fantástico, né? E ficou muito bom. E aí teve um outro que era a tal da Noite de Aquários no Mar, não sei se você lembra disso, uma cascata. Eu lembro que a Leda Zeppelin... Leda Zeppelin, exatamente. Era a representante da Era de Aquário, que ia pintar. Exatamente. Fizeram uma cerimônia no aterro, não foi? Fizeram, não, no MAN, no Museu de Arte Moderna. Museu de Arte Moderna é no aterro, pô. É. E aí nós fomos para lá e era o domingo... Era no aterro. É. Tinha um negócio chamado Domingos da Criação. Cada domingo era um tema. No tempo que tinha o Aloysio Gordo, que ia muito na Cinemateca do MAN, que era do Cosme Alves Neto. Grande Cosme. Saudoso, querido, maravilhoso. Cosme. Sempre com aquela camisa cubana, charuto. Sim, aquela guaiabeira. Exatamente. O Cosme, ele era tão cardíaco que ele não podia ficar de pau duro, que ele brigava a morrer. Ele tomava remédio para broxar, que aquilo estimulava ele e aí ele ficava... Excitado. Então eu tinha essa cultura de cinema experimental, underground, até que eu fui fazer o Se Segura Malandro. Aí eu fui emendando um no outro, Naquela época o cinema era em progress, né? Eu tinha Embrafilme, a gente filmava muito, né? Sim, eu acho que dá até para viver de cinema. Não, você vivia de cinema, eu vivia de cinema. Eu fui fazer televisão muito não, tempo eu cheguei a viver de cinema. Eu cheguei a comprar assim, uma televisão, uma geladeira, umas coisas assim, com a primeira parcela de filme, de um daqueles filmes. Você sabe que eu vi um filme que me chamou a atenção de uma maneira extraordinária, peraí. É um filme do Peter Bogdanovich, se é assim que fala o nome. Bogdanovich, uma sessão de cinema dele. Ele fez um documentário sobre o John Ford. John Ford? Isso. E irlandês. Ele entrevista todos os atores
que trabalharam com o João Ford, tipo John Wayne, que John ainda estava Wayne. vivo, o pai da Jane Fonda, o Henry Fonda, o James Stewart, aquilo tudo. E aí eles começam uma conversa de como é que o João Ford trabalhava. Em 144 filmes, 360 graus sobre a Ele fez cultura um filme, americana. o primeiro close de John Ford, da história do cinema de John Ford. Um filme que ele fez ainda na Europa. Que o John Ford era irlandês, né? Ele era irlandês, né? Irlandês, ele fez um filme na Chamava-se Irlanda. Chan. Né? Hã? Chan. O nome verdadeiro dele era Chan. E aí eu aprendi uma coisa extraordinária, Pelé, que eu queria conversar isso contigo. Os atores falando assim, como é que era trabalhar com o João Ford? Vocês que fizeram grandes trabalhos, grandes personagens com ele. Assim, olha, o João Ford, ele detestava falar sobre o filme, sobre o personagem, ele mudava de assunto, ele fugia do assunto, ele não queria saber do roteiro. Ele chegava para o ator e disse assim, qual é o passado do seu personagem? Então, eu fiquei entendendo que o trabalho dele todo estava baseado em criar uma backstory. A partir dessa backstory é que ele construía, que ele saberia como aquele cara se comportava, como aquele cara falava, como aquele cara agia. Isso, de certa maneira, sabe a naturalismo. Não é Como bacana interpretação. isso? Não, interpretação naturalista. Que o Stanislavski fez aquele método dele todo observando um ator naturalista italiano. Que o naturalismo é italiano, é Pirandello. Né? Para mim, o que define o naturalismo é o Pirandello. Eu não sabia Luigi disso. Pirandello. Hã? Eu não sabia disso. Para mim, Eu achava que ele tinha trabalhado que o sobre os grandes naturalismo atores é russos. um realismo, na realidade, que acabou com a porra do romantismo, foi um grande romântico, que era o Gustavo Flaubert, e o grande realista, o naturalista que nós temos aqui, que esteve no Brasil, o Stefan Zweig, que era naturalista Olha, que coisa interessante. na literatura. Mas se aproxima muito do realismo do naturalismo. Só que defendia uma ideia. A diferença é que o naturalismo defendia uma ideia. Deve ser por isso que o naturalismo em atores, né, é a coisa do Stanislavski, que depois os americanos herdaram pelo Lee Strasberg, aqueles caras. Né? Quer dizer, então, que... Mas é uma tendência, eu acho que absolutamente natural. Daí que vem a palavra naturalismo, né? Quer dizer, então, que Que o John essa Ford base tinha, de você entender essa manha. essa manha, né? O Carvana também é manhoso para dirigir atores. Ele faz um jogo de sedução o tempo todo como diretor, né? Nos deixa todos encantados Vai te levando para e onde vai ele nos quer, né? levando, né? Eu aprendi uma coisa extraordinária com o Carvana, porque ele tem uma maneira de desconstruir o ator muito sutil, né? Não, ele dirige performaticamente, né? Ele fica seduzindo a gente o tempo todo no set. Exatamente. A gente quer olhar para Eu ele. me lembro daquela memorável sequência sua no Bar Esperança, no banheiro. O meu personagem fazia uma exposição no banheiro. Sim. E você entrava para se esconder Vestido da de mulher, mulher. vestido de mulher. E que ele queria que eu desmancasse assim, mas peraí, Carvana, por que eu estou vestido de mulher? É porque ela não te reconhece, mas, pô, não é para eu ser uma mulher, eu continuo sendo o Cabelinho, Cabelinho. que era um cara real do Veloso. Todos. E eu conhecia, mas só que ele fazia ele somava histórias de outras pessoas com personagens e tal. Enfim, era uma crônica muito, muito legal. O Mário sobre Lago disse que era o filme mais emotivo, afetivo sobre a cultura carioca. Opa. Mário Lago falou, tá falado, né, cara? Coisa mais carioca que o Mário Lago não existe. É sem frescura, porra! É sem frescura, porra! Dá essa banana aí, cara. Banana? Rapaz, vai me dar isso aí agora. A banana eu trouxe de casa, lá no Morro agora. Tu é um bosta merda, hein? Sou um bosta se fosse seu irmão. Ô, rapaz, tu pra ser meu irmão, tu precisava ser muita coisa, porque tu é um ladrão. Ladrão? Ladrão se eu fosse filho da sua mãe. Como é que é? É isso mesmo.
Mas peraí, voltando para esse ponto aí, porque isso me interessa, que é aprender. Então você crê que essa história do você conhecer a biografia do personagem, quer dizer, de onde veio o personagem, eu vai te dar o identifico isso. suporte para você entender o momento em que ele atua no filme? Bicho, eu acho que também tem uma coisa um pouco subjetiva, viu? Sabe? Que tem vários estilos, sabe? Por exemplo, já no casting, o diretor já está escolhendo mais ou menos os caracteres que ele quer, né? Quando ele escolhe o elenco, e o elenco no cinema brasileiro daquela época era uma coisa muito pessoal, muito afetiva do diretor. O elenco e a equipe, inclusive, porque tinha, por exemplo, a continuista, nunca tinha o continuista. Que no cinema americano é script girl, não é script boy. Que era uma mulherzinha que punha ali para comer de vez em quando, até de vez em quando. Né? Sei lá, de acordo com. Mas eu fiquei muito interessado nessa história, sabe? Eu comecei a montar, porque eu não tenho formação, eu sou totalmente intuitivo. Então eu fui pegando as coisas, fui encaixando as coisas na medida em que eu fui praticando, no que eu fui fazendo, no que eu fui convivendo, né? Então, cada coisa que surge assim, eu vou montando o meu pequeno quebra-cabeça. Mas quando é que você fez, por exemplo? Você começou no cinema? Não. Começou em teatro, fazendo teatrinho? Comecei teatrinho não. Eu sou egresso. Em 1970 eu tinha 18 anos. E aí eu conheci Living Theatre, Lane Daly, La Mamas, Nova York, Grupo Opinião, Pause Você Arap. começou com 18? Enfim, você, Carvana, o Leblon, a efervescência do Rio de Janeiro, que era um barato naquela época, você ir para o Leblon, nos anos 70, era... A gente já tinha 30 e bababá. Pois é. Então, essa cultura de arte, ser artista, era muito mais uma ideologia do que propriamente Mas você é status carioca, quo, né? Eu sou carioca. Carioca... Mas eu sou carioca de subúrbio, eu venho de Bom Sucesso. Bom Sussa, logo ali. Bom Sussa, Avenida Londres. Eu e Agnaldo Raiol. Tem a Praça das Nações. Né? Praça das Nações, Cinema Paraíso. Sim. Onde eu vi os fuzis no Cinema Paraíso. Com pouquíssima idade. Você viu os fuzis ali. E aí eu olhava essas coisas todas e respirava. Tinha a PUC, que eu comecei a estudar na PUC. A PUC tinha um teatro experimental da pesada que importava. Ali na Marquês de São Vicente? Importava pessoas de fora. Vinha gente de Julia Theatre, vinha gente do Lamão. Eu trabalhei com a moça Bildner, que era do Lamão. Você estudou na PUC? Estava na PUC. O que você estudou na PUC? Eu Direito? tentei estudar sociologia. Sociologia. E a PUC tinha um departamento de sociologia nos anos 70 que era uma base revolucionária, praticamente, né? Tanto que foi o primeiro grande ataque da ditadura foi ali, no departamento de sociologia da PUC, né? Foram todos... Assim, mas aqui naquele tempo também a militância política era praticamente obrigatória, né? A gente tinha que tomar uma posição. Eu fui Tanto pensado. que a grande mancada do coitadinho do Simonal foi a ingenuidade dele não perceber que o lance era ser de esquerda, não era ser de direita. Mas então aí eu surgi dessa efervescência, assim. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo o tal do teatro experimental, que eram aqueles happenings maravilhosos, né? E aí, Vitor Garcia estava no Rio de Janeiro. Vitor Garcia? Vitor Garcia estava no Rio de grande Janeiro amigo Vitor Garcia. para a montagem de o cemitério de automóveis. Cemitério de automóveis que ele fez em São Paulo. Exatamente. A Teresa Raquel, não. Não, a Ruth Escobar. A Ruth Escobar alugou uma garagem no shopping Copacabana, que era um cemitério, né? E mas acabou lá. fazendo lá na 3 de Maio. E ali bateu a vontade de fazer teatro, porque aquele espetáculo era algo... Extraordinário. Extraordinário. Arrabal, né? E o João das Neves ali embaixo, Teresa Raquel, que na O João das Neves era Ruth casado com a Escobar. Pitim Plat, Opinião, era o pessoal da Opinião. E aí o João das Neves estava fazendo um laboratório para escolher atores para montar o último carro. Último carro. E aí eu fui. Você fez o último carro no Opinião? Foi onde eu fui visto. Foi onde o Carvana me viu, foi onde o Jabor me viu, foi onde o Paulo Porto me viu. Sim, todo mundo
Emiliano Ribeiro. O Opinião concentrou toda aquela esquerda. Foi uma época muito dura de repressão. Leon Hissmann. Governo Médici, que era foda. Era fodão. Fizeram Liberdade e Opinião, que deu o nome ao grupo, né? Ao grupo, ao teatro, a tudo. Que eram o espetáculo João do Vale, a Nara Leão. Lindo aquele espetáculo, não? E o Zequete. E depois veio Maria Depois Bethânia. veio Bethânia e tal, as coisas. É. A coisa era dinâmica, né? É. E tinha uma Liberdade, coisa também Liberdade do era samba, Paulo, do samba de cara. raiz. Foi a primeira vez que eu vi Partido Alto na minha vida, foi lá no Tinha umas noitadas de samba que eles promoviam. Noitadas de Samba. Etc. O E samba Partido autêntico. Alto, aí eu fiquei louco com Partido Alto, Partido Alto é porque eu não maravilhoso. sacava Partido Alto, entendeu? E aí eu Apesar de você ser carioca de Bom Sussa. Mas Bom Sussa não tinha Partido Alto. Bom Sussa era um bairro com uma origem aristocrata. Tinha uma certa aristocracia, a Praça das Nações, né? Exatamente. Rua Nova York. Rua Nova York, Avenida Londres. Eu morava na Avenida Londres. Entendeu? Era engraçado. E aí, são vozes aqui na casa. Sim, eles são os, E aí, os sons da mesa. eu fui fazer o Último Carro e fiquei 2 anos ali fazendo o Último Carro e todo mundo foi ver o Último Carro. Foi um divisor de águas. E aí Carvana, Jabor, Leon Hissmann foram ver, e falei, porque esse cara, tá, o Emiliano Ribeiro, que era o principal assistente de direção da época, né? Me Agora ele vendeu está fazendo o muito. cinema dele, né? É. E aí eu fui fazendo um filme atrás do outro. E, na verdade, o que eu mais fiz foi cinema, como você, eu acho, né? O que eu mais fiz foi cinema. Um atrás do outro. E o cinema é uma escola maravilhosa, porque naquela época, estou falando dos anos 70, a gente ainda tinha... Era muito oxigenado o nosso cinema, né? O cinema brasileiro era um grande cinema. Era. Nós fizemos juntos alguns filmes memoráveis. Tudo bem é uma obra-prima, né, Peraí? Tudo bem é uma sacação Eu acho. sobre filme- a classe média brasileira. Eu acho um grande É filme. um grande Tudo filme Bem. do Jabor, na minha opinião. Eu fiz Tudo Bem, a cena final. E ganhou um prêmio. Faz de conta, isto é satellite. And you are Mato Grosso, you are Rondônia, you are Goiás, and you are the Negroes. And the satellite goes around. Gira, sending television waves. Bombardeando terra com programas, videotapes. Around and round and round, around and round. E é engraçado que depois eu peguei um livro do Adorno, que é As Estrelas Descem à Terra, e parece um pouco aquele discurso que eu faço Tudo Bem. É, do satellite. goes de toda a Terra, não sei o quê, que é uma... Sei lá, se eu estou viajando um pouquinho também. Mas aquilo era um cinema muito oxigenado, muito vigoroso. Que a gente Muito fazia. vigoroso. E as pessoas se reuniam também, eu me lembro muito. Tinha o bar da Líder. Líder, o Bar da Você Líder. ia Eu falar isso? exatamente isso. É? Foi onde eu conversei com O você bar da pela Líder, tinha o primeira vez. laboratório Líder na frente, onde a gente ficava esperando para ver os copiões, né? E os caras ficavam esperando para ver os pilotos. Aquele barzinho fotógrafos, ali, a gente ficava o barzinho, e era uma maravilha, a gente encontrava todo mundo. Não sei se você concorda comigo, mas havia um processo democrático. Não, em de relação... associação. O que a ditadura pretendia com a reforma, por exemplo, na UNB, a Universidade de Brasília? É impedir que as pessoas se encontrassem. Exatamente. Porque o encontro é que é fundamental. Exatamente. Né, para qualquer processo cultural, é encontro de várias áreas. A Universidade de Brasília, que foi idealizada por Darcy Ribeiro, propunha o encontro. Um encontro. Eu estou fascinado por isso, porque eu ando lendo um biólogo chileno, você deve conhecer, chamado Humberto Maturana, cuja grande tese é que todo o desenvolvimento civilizatório se dá a partir de conversações. Então, conversar é fundamental. A gente está falando de conversações, eu estou olhando para você, estou me lembrando de que o cinema novo aconteceu exatamente porque as pessoas se encontravam e discutiam, trocavam ideias. Né? A principal foto que eu conheço sobre o cinema novo é uma mesa com todos sentados conversando. Não, tem duas. Tem uma que eu sacanava o Gustavo Dal, tem que ele estava na mesa dos mais novos. Então, não, tinha uma que era Nelson Pereira, o Rui Guerra, enfim, os primeiros e tal, e outra que era a turma mais nova. E
E o Gustavo falou assim, eu prefiro ser cabeça de rato do que rabo de leão. Mas tinha Leon, tinha Leãozinho, tinha Cacá. Todo mundo se encontrava no bar da Líder, esperando os copiões, para ver copião. Ou então o piloto, os fotógrafos do piloto, que já tinha mandado revelar. A gente se encontrava lá, se arrumava emprego lá. E quando você era convidado para uma conversa, você me lembra, o Calmon ia filmar, aí veio um recado, naquela época a gente não tinha nem telefone, era um recado que chegava para você de alguém que tinha um telefone, né? Não, tinha O telefone era uma coisa rara. O vizinho não. tinha um telefone e me Era uma- passava o era recado. Olha, comprar Calmon telefone quer era falar- melhor comprar apartamento. O Calmon quer falar com você. Pô, onde é que é o escritório dele? Não, é para você ir no Bar Aurora. E aí você sentava ali no Aurora e estava o Zé Medeiros, estava o Nelson Mas o Pereira Aurora dos já é uma Santos. fase posterior. O Bar da Líder é anterior ao Aurora. Anterior. É mais histórico, assim, mais... E o Bar da Líder eram 2 mesinhas só, né, pera? Era uma coisa Era simplesinha. pequeno, mas era o dia inteiro que funcionava. Né? Até algum tempo atrás tinha uma resistênciazinha ali no Jardim Botânico, naquele Joia. 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 Sim, por causa do Almir. Você Muniz, Capovilla. o Capovilla, o Davi Neves, Gilberto Loureiro. o Gilberto Loureiro. Então isso acabou, né, peraí? Hoje as pessoas são sites de A relacionamento. gente não se encontra mais. Eu estou morando em São Paulo, que no São Paulo ainda tem certa convergência o pessoal do teatro ali na Praça Roosevelt. Que também tem muita putaria, etc. Onde o Mário Bortolotto levou... Eu acabei de fazer uma temporada lá, inclusive vi você passando pela Praça Roosevelt, te Sim. chamei e você não viu. Ah, é? É. E eu estava ali naquele restaurante dos Parlapatões. 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 E Mas tem assisti- vários. O Campanelli, meu compadre, tem um lá que é Roosevelt, que é dos Sátiros. Tem outros lugares, tem vários. Ali tem. É uma broderzinha. E tem o Último Puteiro, que é o Kilt Club, que parece que estão restaurando o Cultura Artística, que incendiou. Só sobrou um painel de Cavalcante. E ao lado tem o Kilt Club que parece, o japonês fala que não, o Keiji, parece que querem fazer uma escola de teatro. Para fazer dali uma Broadwayzinha. Quer dizer, convergência. E o pessoal de São Paulo se encontra mais do que no Rio. À noite em São Paulo, no Rio, à 1h da manhã, Laranjeiras não tem nada, tem assim, o Baixo Gávea também já está fechando à 1h da manhã. Tem o Baixo Leblon, acho que fica... Muito pouco. Tem uma É, a Boêmia proibição, no tem Rio um tá muito horário, não caída. sei o que e tal. Mas tem umas pessoas que ainda cultivam essa cultura de ir É para um claro. bar e de se encontrar. Antônio Pedro, por exemplo, cultiva imagino, muito querido. isso. Jaguar, eu não sei se ainda está nativa, mas são pessoas que você ainda encontra, para sentar numa mesa de um bar e para levar um papo, para conversar, né? E como isso é importante. Pode crer. Não sei se você sabe, eu trabalho numa escola, que é a Escola Martins Pena, há 22 Pena. anos. Eu uma vez eu filmou fiz umas lá? aulas lá. Você deu aula lá? Me pediram e tal, eu fui lá, mas eu propus umas coisas assim, quer dizer, eu acho que lá é bem interessante, bem legal. Tem um teatro bacaninha. Eu filmei lá com o Capovilla. O Armada ele fez uma cena de teatro e aproveitamos aquele teatro como locação. Anselmo, vamos ter que cortar essa. Normalmente ela deixa rolar mais, mas está tão redondinha a nossa conversa. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Anselmo. Obrigado a você, peraí.